Fala galera, boa noite! Estamos aqui hoje mais uma vez com vocês e hoje com a nossa Silvia Goulart, que deu aquele trabalhão pra gente no dia da gravação, que deu uns problemas técnicos e hoje a gente não podia deixar de trazê-la de volta, né, Dani? Não, hoje vai ser um dia especial porque tem muito conteúdo que a Silvia vai compartilhar aí do Brasil que é desconhecido, pro Brasil que é desconhecido e muita gente tem as mesmas dúvidas e a gente vai resolver muita coisa hoje para vocês. Exatamente, como vocês viram no meu perfil pessoal, Leandro Pontechem, lá no Instagram, eu já deixei uma caixinha de perguntas junto com Chegando em Orlando, exatamente para galera recapitular aí as perguntas que servem para a Silvia diretamente hoje, que é outra aula que vocês vão ter aqui. Aproveitando, antes da gente começar e apresentar a Silvia aqui, definitivo, a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, desse cara que vocês estão vendo aqui, ó, o Góes. O Góes, ele representa a Fair USA. Então, tudo que vocês precisarem de câmbio, gente, não procurem outro. Fair USA. O Góes, ele consegue gerenciar tudo para vocês, abrir conta aqui no exterior, vocês estando no Brasil, consegue a melhor taxa de câmbio. Eles são excelentes, gente. Então fica recomendado para vocês, Fair USA. Não, sem dúvida. Então quer enviar dinheiro para o Brasil, quer enviar dinheiro para os Estados Unidos, Fair USA. Tá, e além disso, temos nossos patrocinadores que vão acabar passando aqui durante o episódio. São empresas que anunciam através do podcast Chegando em Orlando e através da OMCO. Exato. De novo, a gente atua como uma curadoria de prestadores de serviços de qualidade aqui nos Estados Unidos. Então, se você quiser acessar, quer falar com a Fair USA ou quer acessar qualquer um dos patrocinadores do podcast, acessa pelo Instagram, segue a gente, Chegando em Orlando, link na bio. E não tem erro. Exatamente. Ou direto no site www.omco-usa.com. E agora, fechado. Vamos que vamos agora com a Silvia Goulart. Tá aqui com a gente direto do nosso novo estúdio. É isso aí. E vai falar um pouquinho sobre tudo relacionado a visto de estudante, profissões, enfim. Tudo relacionado a isso. É com a aula que a gente vai ter hoje com a Silvia Goulart. Pode se apresentar, Silvia. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Obrigada, meninos, mais uma vez pelo convite. É sempre maravilhoso estar com vocês. Me sinto já parte da família. Obrigado. Conquistando Orlando. Maravilhoso estar aqui e compartilhar um pouquinho do que é estudar nos Estados Unidos, que é muito mais do que estudar inglês. É um assunto bem diferente, né? Há muita dúvida, né? Eu tenho dúvida, mas eu me ponho no lugar que estou estudando no Brasil. Eu me ponho no lugar do estudante hoje lá, né? Quais são as minhas opções nos Estados Unidos? Porque para mim é uma caixa preta, né? Falar que aqui nos Estados Unidos você pode estudar e trabalhar, para mim é uma quebra de paradigma pela minha ignorância no assunto. Eu não sabia que isso era possível. O pessoal acha, né? Vem com aquela ideia do nosso tempo, né? Que já é um pouquinho ultrapassado. Muda isso. Vamos fazer um intercâmbio, estudar inglês. Gente, tem tanto mais coisa. Lógico, precisa estudar inglês, precisa aprender a língua, mas uma hora você já aprendeu. E aí, qual é o próximo passo? Ou quero me mudar para os Estados Unidos, mas não sei se vou gostar. Ou quero passar um período nos Estados Unidos. Quero ir e voltar para o Brasil. Vou ficar um ano. Então, vem fazer um mestrado, vem fazer um doutorado, até uma faculdade, se você ainda não fez no Brasil. Tem tantas opções, né? O céu é o limite aqui. E como... Vai lá. Sabe o que é engraçado? Eu tô ouvindo ela falar, em 2015 eu vim como F1, né? Tirei no Brasil. E vim pra escola de inglês animadão. Falei, cara, vou chegar lá, não vou saber nada, né? Não tenho ideia de nada. Chegou lá, eu sentei na mesa, tinha 15 alunos. Eu, vixe, tô lascado aqui agora. Eu não sabia nem tudo falar brasileiro? Bom dia. Tudo brasileiro? O primeiro falou, tudo brasileiro. Foi o pior dinheiro investido relacionado a isso, porque pra mim foi péssimo. Tô sendo bem sincero. O que eu aprendi na rua. E o que eu conseguia entender ali durante a aula, porque a conversa era paralela e você não colhia nada. Eu não tinha um terço de conhecimento do que a Silvia trouxe, do que ela vai falar aqui um pouquinho, e muito menos sabia que podia trabalhar se eu tivesse atendido os requisitos, que é o que a Silvia vai falar pra gente agora. Que vai dar a importância de falta de conhecimento, se é complicado. informar antes de tomar decisão. Porque aí, se você segue esses canais do YouTube, as informações vem aqui, vem aprender inglês nos Estados Unidos, quando o leque de oportunidade é tão maior do que isso. Muito maior. E a diferença de preço não é tão grande, gente. Essa Custo-benefício. É a questão. Custo-benefício. E outra, você podendo trabalhar legalmente, não é só que você vai estar pagando o curso, né, para aprender inglês ou para estar aqui. Você vai estar pagando o curso e tendo um lucro. Não. Então, não vai viver com dinheiro do Brasil. Com dólar a 6, não dá para viver com dinheiro do Brasil. Você tem que vir para cá e ter condições de se sustentar.
Então, a gente quer que não só a pessoa se sustenta, mas como também ela possa se divertir, né? Tá na América, quer comprar, quer passear. Então, ter uma vida normal aqui, puxa vida, é o sonho de todo mundo, né? E isso é muito importante, né? O que eu acho legal é que não vender apenas o curso de inglês. Então, depois você vai falar de como você ajuda as pessoas a virem para cá, os estudantes. Mas quando você oferece não só o curso de inglês, porque não é só vir aqui e fazer o curso. Quando bate aqui, quando vai morar, onde é que eu vou morar? A saúde, como é que funciona? Diferenças culturais, como é que eu me adapto. Então, quando a pessoa está no Brasil, eu fico pensando, e vou estudar nos Estados Unidos, não pode tentar achar que é tudo muito fácil, tudo muito simples, se você não tiver informação, né? Se você pensar até no Brasil, que é um país tão grande, né? Se você se mudar de São Paulo para Manaus ou vice-versa, já é uma diferença cultural muito grande. Exato. Ou de uma cidade grande para o interior e vice-versa. Agora imagina mudar para outro país. O mínimo é saber a língua. Se mesmo no Brasil falando português a gente já sente se muda de um estado para outro, imagina essa mudança. Então a gente tem sim que trabalhar para se integrar. Nós aqui profissionais integrando o imigrante, apresentando para ele o que ele tem que fazer, como fazer, o passo a passo. E o imigrante também dando a cara para bater, né? Cheguei, vou me aculturalizar. Vocês já ouviram falar de um termo chamado melting pot? Esse é um É termo... o fundi que tem lá. É o fundi. Exatamente, é o nome do restaurante do fundi, The Melting Pot. Então, pensa naquele fundi de queijo derretido que vai derretendo. Essa é uma expressão que veio aqui para os Estados Unidos muitos anos atrás, porque os Estados Unidos são um país aberto aos imigrantes, sim. Não vamos confundir, é um país feito por imigrantes. É como o Brasil, não é? Exatamente. Foi colonizado, a diferença é que foi uma colônia de povoamento e não de exploração. O melting pot, todos os países vinham e colocavam um pouco da sua cultura. Não é? Veio o pessoal da Inglaterra que chegou aqui, o pessoal da França, da Holanda, do México, de todos esses países, cada um trouxe um pouquinho da sua cultura, até que tudo se misturou e virou uma coisa Eu só. brinquei, então tem sentido sim o Isso fundi mesmo. lá. Tudo foi na vendo? panela e se misturou. Você não sabe mais. O que é um americano puro? Não tem americano puro. Eles mesmos falam, eu sou polonês, eu sou irlandês, porque é da onde a família deles Sim, a veio. origem. Então, ou você se entrega, né, você se integra e faz parte desse melting pot, traz a cultura brasileira e pega um pouquinho da cultura americana com você, ou você nunca vai ser 100% adaptado. Eles são tão multiculturais que nem culinária tem específica, né? Tem. Falar qual que é o prato típico dos Estados Unidos? Tem, né? Hambúrguer. Taco, hambúrguer, né? Mas antes de vir para cá, eu tinha percepção, ou que se fala no Brasil. O Brasil é um país multicultural, pode ser. Mas depois que eu cheguei aqui, aí eu tive a real noção de o que é ser multicultural. Exatamente. Você está andando, você vai cruzar com indiano, com brasileiro, com mexicano, com britânico, dependendo muito da região que você está. E eu imagino para o estudante que está chegando aqui, é tão importante se ele conseguir se misturar com essas pessoas, né? Eu sei que a área de conforto acaba ficando com um grupo de brasileiros. Na verdade, se você falar. mantém um grupo da sua origem, né? Isso é natural, o mundo inteiro é assim. É confortável. Só que você tem que saber o que você quer para você, né? Porque tem uma... É um tem que investimento, quebrar esse né? paradigma, porque eu falo por experiência própria. Quando eu vim fazer o F1, eu vim no intuito de realmente aprender o inglês. Na minha cabeça, o meu subconsciente era, estou indo aprender o inglês. Só que se eu tivesse ficado no Brasil e feito um curso de inglês mais top que tivesse, eu não ia gastar 1/3 do que eu gastei vindo para cá. Ia aprender o inglês muito mais rápido e não teria tido a experiência de vida que eu tive. Mas são coisas distintas. Então, quando se fala de estudar fora do país, não é fazer inglês. É isso que eu acho que a Silvia vai falar um pouquinho para a gente, porque as pessoas confundem isso. Ah, eu vou estudar fora, vou fazer inglês. Não, estudar fora é você se qualificar. É fazer uma MBA, fazer um mestrado, pôr a cara ali a tapa. E você tendo a oportunidade de trabalhar, você dilui seus custos durante o período que você está aqui. Sem dúvida. Então, esse é o melhor cenário. Por isso que foi muito bacana essa sacada de você ter uma empresa que faz esse conteúdo e ajuda as pessoas que querem vir. Até como surgiu essa ideia? Porque lá no Brasil você advogava, Sim, certo? eu era advogada no Brasil, mas quando eu estava na faculdade de Direito, eu tive ótimos professores, então eu queria dar aula. Eu descobri que os meus melhores professores na faculdade, eles eram apenas professores. Eles falavam que eram advogados, mas na verdade eles eram Professor. Tinha um viviam OAB. da docência. Sim, tinha um escritório, né, mas a vida deles era a docência.
E era isso que eu almejava na época. Então, logo que eu me formei, eu comecei a dar aula de direito. Eu dava aula de processo penal. Porém, em São Paulo, você dar aula à noite na Lapa e morar no Morumbi, não dá muito certo, é perigoso, né? Eu era mocinha, imagina, foi recém-formada, eu já comecei a dar aula no ano seguinte, ou um ano depois, alguma coisa assim. Passou um tempo, meu filho nasceu, então aí mesmo que eu não queria voltar para casa dirigindo às 10h30 da noite, a marginal inteira, né? Era perigoso. Então, continuei advogando, deu muito certo, passei mais de 10 anos advogando, fui bem-sucedida, mas, por questões de segurança, optei por mudar para os Estados Unidos. E aqui, né, os caminhos da vida, e qualquer que seja a sua fé, mas eu fui Exato. parar de volta na educação, sem querer, querendo. É, virei professora do Valencia College. Eu dou aula de uma matéria obrigatória que se chama New Student Experience, que é tipo, entrei na faculdade e agora? E agora? E agora? E não é focado só no brasileiro, né? Não, essa é matéria obrigatória para Pra todo mundo, inclusive para o americano. E aí eu recebi um super treinamento. Depois que eu fiz a entrevista, que me ofereceram a vaga de emprego, eles já me deram um treinamento, tudo que eu tinha que fazer. Treinamento que eu nunca recebi no Brasil para dar aula de processo penal, que é muito mais difícil, né, em tese. E qual que é a faixa etária do pessoal? 17, 18? 18 anos. É bem comum eu chegar assim, quem é o primeiro dia de aula na faculdade? Todos levantam a mão. E aí, em seguida, eu pergunto, quem é a primeira aula na faculdade? Eles levantam a mão. Isso é muita responsabilidade para mim, porque eles vão lembrar, É né? aquela primeira impressão é que Primeiro fica também. professor da faculdade é muita responsabilidade. E você vê alguma diferença comportamental, né, por exemplo, comparando o estudante brasileiro com o estudante americano? Tem coisas que, às vezes, eu penso, aluno é aluno em qualquer lugar do mundo, né? 18 anos é 18 anos, mas tem uma diferença, sim. Respeitam um pouco mais, assim, conversam menos. Lógico que varia, né? Mexe-se menos no celular do que no Brasil, ficam até a aula acabar, né? Mas tem coisas que o jovem é o jovem em qualquer Não, lugar. eu lembro que eu estava na minha faculdade, fiz faculdade de Sumaré, no Brasil. Era o segundo ano, ninguém conhecia, mas tudo bem, isso não vem ao caso, Em me Perdizes, formei. não era? Perdizes, Capote Valente. Eu lembro. Ah, Pinheiros, então. Pinheiros, não é Perdizes, perto da ponte lá, sei lá. E eu fui lá, era a parte da primeira turma de sistemas, e os caras colocaram computadores pela primeira vez. Não tinha celular, né? Mas você já tinha essa mas cara as de aulas- nerd, assim? Eu nasci com ela, cara. E aí tinha os computadores, e se fala, o estudante não fica no celular, mas lá a pior coisa que colocaram. Colocou computador na frente da molecada, que nem Tudo colocar brincando, celular, né? é tudo Pois é. brincando. Aí, Mesma coisa, Aí mas depois desse treinamento eu descobri que era isso que eu gostava, porque enquanto eu dou aula para os meus alunos, eu sou também a advisor deles. O que que é o advisor? Aqui, em qualquer faculdade, o aluno tem um advisor, que é a pessoa que vai orientá-lo no curso. Porque aqui você não é. No Brasil a gente fala, ok, vou fazer direito, engenharia. Beleza, você marca lá matutino ou noturno. Pronto, escolheu, tá bom. O horário da aula é das 7 às 10, e, né, das 6 às 10, ou de manhã das 8 ao meio-dia. Sim. Compareça, né? Esteja com esse horário livre, eles te dão a grade e você segue. Aqui não. O aluno tem que se matricular em matéria por matéria. E tem até dicas, assim, olha, esse é o plano, você tem que cursar essas matérias. ele escolhe a matéria Ele que ele vai escolhe, tem as obrigatórias e as eletivas, porém, tem maneiras de se escolher. Que matéria fazer em qual momento, em qual semestre, porque uma pode ser pré-requisito de outra. E às vezes é óbvio, tem a 1 e a 2, mas às vezes não é óbvio, às vezes não tem nada a ver. E eles não sabem fazer. Então, isso que eu fui treinada. E também a escolher as carreiras, porque eles chegam como indecisos. Tá? O que eu estou lecionando são alunos que fazem estudos gerais. Os primeiros 2 anos aqui são gerais para todo mundo. Os 2 anos seguintes, que são as matérias específicas do seu curso. Então, é muito legal, porque eu tenho alunos que querem ser engenheiros, tenho alunos que querem ser coreógrafos. Nossa. Caramba, eu Médicos. achava que o high school preparasse isso. Não. Então, eu aprendi como pesquisar uma carreira. Essa carreira está em crescimento ou não? Quanto ganha essa pessoa? Tudo isso eu aprendi no Valência. E isso que eu ia perguntar, quando você vê os estudantes chegando, tanto brasileiro quanto americano, não importa, quem está entrando na universidade, você vê alguma tendência, por exemplo, você direciona eles para qual é o curso que talvez tenha mais demanda no mercado? Eu não sei, isso acontece? Não, em geral eles sabem mais ou menos, eu falo, pelo menos me fala o que você não gosta, já é um norte. A informação que eu tive na UCF, pessoal da University of Central Florida, que é a nossa grande universidade aqui de Orlando, é que atualmente o curso mais procurado é psicologia.
Mas a psicologia aqui não é o que a gente fala de psicologia no Brasil. Eu sei que Totalmente diferente. quando eu fiz uma matéria de psicologia, antes de fazer direito, quando eu fiz um ano de administração em hotelaria, a gente estudava comportamentos, né? Comportamento da pessoa. Então, essa é a imagem do psicólogo que a gente tem no Brasil. Aqui, a psicologia, que também é uma matéria obrigatória para diversos cursos, estuda o cérebro. Tem muito mais ciência, muito mais biologia. E eu nunca fui da praia das ciências, Eu tá? tenho na cabeça que é muito mais comportamental, Não. pelo jeito é mais técnico. Foi tudo neurônio, partes do cérebro. E eu brinco, né? Pra mim, ciências é pior que matemática. Eu gosto mais de matemática. Mas é engraçado, você falou até de matemática, uma das perguntas que fizeram na caixinha. Matemática aqui é diferente do Brasil. Eu vejo até quando meu filho está fazendo com 7 anos, eles fazem de cima para baixo a conta. É muito estranho. Divisão, né? É totalmente diferente. Mas eu acho que no Brasil mudou também, viu? Que a gente também não ia saber ensinar as crianças hoje em dia, Você tá não. muito velho. Eu não sabia nem quando era para saber, quanto mais Exato. agora. Então, assim, aí você tem a matemática de trás para frente. Quando você, não sei se é teoria ou se é fato, quando você vai para uma universidade, você aprende só o básico da matemática, né? Quando você vai escolher, vou ser professor de matemática. Você tem um treinamento para saber toda a matemática da raiz da forma correta ou é igual no Brasil? Porque você faz expressão numérica a vida inteira e você nunca usa. Não, na verdade? verdade, né, o aluno sempre vai ter que escolher as matérias específicas para completar o bachelor's dele. Então, se ele fala, o meu major vai ser em matemática, eu quero ser professor de matemática. Aí ele vai ter que fazer todas as obrigatórias de matemática, que é muito mais do que quem não está cursando aquele Sim. major. Então realmente tem Tem isso. os 2 anos gerais, mas nos 2 anos específicos aí que você vai para a sua área, qualquer que ela seja. E é como no Brasil, você tem um tempo determinado. Vou fazer sei lá, um curso de psicologia. Ele demora. Tem um tempo máximo, sim, no Brasil a gente falava ser jubilado, né? É, Existe isso. um tempo, aí tem que ver o regulamento da faculdade, né? E dependendo do curso, um curso dura 4 anos, um dura 5, um dura Sim, 6 também. Tem sim. curso, qual o curso mais extenso? Assim? A medicina, né? Como qualquer lugar 7 do anos. mundo. Mas, na verdade, é mais quebrado, né? Você faz primeiro esses 2 anos gerais, aí você faz um bachelor's, que pode ser qualquer um, tá? Pode ser em ciências da saúde, mas pode ser em ciências da computação. E depois que você tem o seu primeiro diploma, bacharel, né? O diploma de graduação, aí você vai entrar na faculdade de medicina ou na faculdade de odontologia. Caraca, Entendeu? é bem extenso, É mais extenso. mas você vai tendo mais diplomas, você vai construindo. Então, também, você não tá... Se você desistiu, você perdeu tudo. No Brasil, Entendi. a gente tem isso. Ai, quero mudar de curso. Igual eu, quando fui fazer hotelaria. Fiz hotelaria e fui fazer direito. Tive que prestar outro vestibular, tudo de novo, começar do zero. Aqui não, seria uma transferência. Você aproveita os créditos gerais. Mas aí, voltando, depois do treinamento que eu recebi, eu descobri que era isso que eu gostava, de sentar com a pessoa e falar, então, o que é que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, como é que eu posso te ajudar? Né? Diferente de eu falar para 30 ao mesmo tempo lá no Valência, que metade também não quer me contar o que eles gostam. E foi aí que surgiu a ideia de ajudar brasileiros, por exemplo, a fazer mestrado aqui nos Estados Unidos, que é uma forma de você sentar, entender o que a pessoa quer E foi uma convidar. sacada, né? Porque Foi, tem com muita certeza. gente leigo nisso. A gente mora aqui, o pessoal faz pergunta no inbox. Eu quero ir para aí, acho que eu vou de estudante, o que você acha? Cara, eu não acho nada. Eu acho que você tem que Eu acho que você tem que se orientar, né? informar. Porque eu mesmo não fui orientado. Eu vim na cara e na coragem em 2015 achando que ia ser o máximo. E não é. Hoje a gente tem orientações, como a Silvia. Não existia uma Silvia aqui em 2015. Mas é isso que eu acho importante, né? Porque no passado, na nossa época, a dificuldade era encontrar informação. Eu acho que a dificuldade hoje é o Filtrar. contrário. É filtrar Agora tem um a excesso de informação. informações. Exato. Agora você tem um podcast chegando em Orlando. Isso aí, igual segue, quando- segue no Instagram, segue no quando- YouTube. Você recebe um exame médico, você vai lá ver, não entendi o resultado. Vou jogar no Google, nossa, tá morrendo. É a mesma coisa, a mesma gente, coisa. cuidado com a informação. Exato. Vai na Porque às fonte. vezes você não tem nada e você acha que você vai morrer daqui uma semana. Acho que o pessoal tem que tomar cuidado com as pessoas que talvez tenham uma capacidade oratória muito boa, consegue convencer, mas na hora de entregar, a gente vê Não isso. vai. Na Tem hora de muito. entregar que dá o problemão. Mas assim, que nem uma outra pergunta que fizeram, eu tô E na detalhe, cabeça. desculpa, quem vem aqui não tem esse problema. Porque a gente Exatamente. filtra os convidados também. A gente Filtra traz os convidados. pessoas Isso é fato. que realmente têm conteúdo e Isso é para fato. não deixar com que as pessoas que nos seguem no Instagram e no YouTube Fiquem com dúvidas. caem no conto do vigário. Porque aqui a gente só vai trazer pessoas, é o que ele acabou de falar. Pessoas
que a gente conhece, faz aquele filtro, que é o que entra, o objetivo da OMCO, né? É trazer exatamente pessoas que têm a credibilidade para estar aqui. Tem muitas pessoas que fazem o que a Silvia faz, que nós já ouvimos várias coisas aqui, e a gente acha melhor não vamos ter contato, porque se a maioria não fala o que que os nossos seguidores querem ouvir, é melhor a gente não Cada um trazer. tem quadrado, né? Tem um Não importa espaço, se tem mas... muitos seguidores, se tem pouco, a gente quer a verdade e é isso aí. Eu acho que a grande questão é você falar o que está na lei. Então, eu me Procurar dei o fonte, trabalho, né? que eu acho que é o mínimo, não é nem me dei o trabalho, mas é o mínimo que eu tinha que fazer. É muito simples. USCIS, o site do governo americano. Entrei lá e li a lei. Em que situações o estudante pode trabalhar? Eu li tudo. Eu li de cabo a rabo. O que eu não entendi, eu li de novo e de novo. Faz E aí, direito, nem gosta de ainda ler. mais como mais, boa nerd, né, da colega do Ei Nerds aqui, o que eu fiz? Escrevi para mim mesmo, meu próprio documento de Word, com as minhas palavras, como é que a pessoa pode trabalhar. Fiz a minha própria apresentação de PowerPoint para mim mesma, até eu decorar aquilo, entender tudo. Então, eu não vendo o que não existe. Né? Aliás, eu nem me qualifico como uma vendedora, eu sou uma professora. E uma vez eu aprendi com alguém que eu amo muito, que foi muito especial para mim aqui nos Estados Unidos, que é o professor Ricardo Sansoni, um professor de português aqui no Valência. E ele fala assim, eu sou professor, sem alunos eu não existo. E a verdade é essa. É reputação, né? Porque você Não, aprende sei lá, com seus próprios carinho. alunos. Não, né? não é nem a reputação, é você perde o seu senso de ser. Né? Você precisa do outro para viver. O que é um professor sem ter para quem ensinar? É. Então é a mesma coisa, não é venda, gente. Voltando no que eu ia falar, inclusive de outra pergunta, né? Tem esse lance de esportes na universidade, que tipo, pô, a galera gosta muito de fazer um esporte, porque ganha bolsa, porque tem que estudar. Qual que é a real sobre isso tudo? Porque escuta muita coisa nesse meio, né? Então, assim, realmente, o cara quando ele é diferenciado, se ele tiver notas ruins, ele não pode participar? Não. Até outro dia eu estava vendo na televisão, outro dia não, mas um dia seguinte ao Super Bowl. Eu estava assistindo televisão e aí teve um desses jogadores não era Super Bowl, porque acho que era college football, mas enfim, estava vendo o jornal matinal da manhã e o jogador tinha ido muito bem no futebol americano e aí ele mandou uma mensagem para o professor, posso faltar na prova amanhã ou posso adiar meu trabalho porque eu estava aqui jogando? E o professor mandou uma mensagem de volta para ele no jornal. Ele falou, olha, eu adorei o jogo, eu torço para esse time, é o meu time do coração, mas eu não vou abrir mão da entrega do trabalho, porque você podia ter feito outro dia. Isso tudo eu vi em rede nacional. Então, aqui não tem jeitinho. É o que é, todo mundo vai trabalhar. E o que é bonito aqui é que, assim, o trabalho é uma constante. Por isso que as pessoas aprendem. E eu vejo muita gente, por falta de conhecimento, falar assim, é muito mais difícil faculdade, escola no Brasil do que nos Estados Unidos. É muito mais forte o ensino no Brasil, porque no Brasil meu filho tem que se matar de estudar e nos Estados Unidos ele não faz nada. Sabe por quê? Porque aqui é disciplina. Exato. Vocês sabem, vocês têm criança, o meu é um pouquinho maior. Tem lição todo dia. Tem provinha todo dia. Teve um dia, essa semana, meu filho falou, hoje eu tive um quiz de ciências. E no dia seguinte ele falou, hoje eu tive prova de ciências. Eu falei, mas não foi ontem? Ele falou, não, ontem foi o quiz, porque o quiz era para preparar para a prova. E aí chega na prova, eles vão bem. Então não é que o ensino é mais fraco, é porque eles estão preparados pela repetição. Exato. É a Porque o nosso mesma- cérebro é assim, é Exato. repetição. Tudo que você faz todo dia vira excelência, né? Então é a mesma coisa, quando eles me perguntam do mestrado. Às vezes eu tenho clientes que estão interessados, eu quero me mudar, eu quero trabalhar legalmente, mas faz tanto tempo que eu parei de estudar no Brasil, eu tenho medo de não acompanhar o mestrado, eu tenho medo de não conseguir ler. Falo, olha, aqui é disciplina. Não é que você não vai fazer nada o semestre inteiro, vai chegar na véspera da prova, né? Na semana de prova, você cancela a sua vida, fica só estudando, vara a noite estudando para passar na média. Não. Vai ter trabalho 2 vezes por semana, pelo menos, vai estar entregando o trabalho e vai passar com A. Eles não entendem o passar na média, porque isso aqui não existe. Como é constante, a sua média vai subir. Então, isso tudo é muito sério e a pessoa precisa de orientação, porque ela não cresceu aqui.
ela não foi preparada para estudar dessa forma. E depois que a pessoa chega aqui, né? Se a gente pensar na linha do tempo, ela entrou, ela estava lá no Brasil, quis fazer um mestrado, entrou em contato com a Silvia, demora, depois você explica para a gente quanto tempo demora, mais ou menos esse processo. O que você enxerga, assim, por exemplo, dos desafios que as pessoas enfrentam quando chegam aqui? Porque tem a questão tem a língua, tem a barreira cultural, tem o deve desafio ser do dia a dia, punk, né? tem o dinheiro, né? Porque vir para cá é muito caro. Ainda mais o dólar, sei lá, 5,70, 6 já, Nossa. bateu 6. Por isso do legal de vir aqui e ter a oportunidade de trabalhar. Porque nem todo mundo tem o pai lá para o pai Nem e a todo mãe para mundo. bancar, né? E realmente, isso daí é. O que eu estava notando, assim, conversando até com o Daniel outro dia, porque o Daniel tem o grupo dele de tecnologia, que eu Carreiras acho no muito Tio bacana. Sam. Carreira no Tio Tio Sam e o Florida Tech Connect. É isso Exatamente. aí. E aí eu falei para ele, o que eu sinto é que as pessoas chegam aqui, elas não sabem o que é um currículo americano, porque a gente está acostumado, aquele currículo brasileiro que você coloca tudo, todos os cursos que você fez. É Fotinho. aqui não. Aqui o currículo é focado. Você vai ter um currículo para cada tipo de emprego que você está procurando. Então, por exemplo, se fosse eu quisesse trabalhar ou como professora ou como advogada, eu ia ter um currículo de professora, um currículo de advogado, entendeu? Um currículo para cada coisa. Outra coisa que eles precisam aqui é a cover letter. Sempre que você vai se candidatar para uma vaga, você tem que escrever uma cartinha, e é na cartinha que você vai falar para aquela empresa por que você quer trabalhar lá. Então você tem que demonstrar que conhece a empresa e por que você é adequado para aquele trabalho. O brasileiro não consegue e não quer fazer isso. É o padrão Porque Disney. ele quer de só perguntas, né? send, mandar o currículo, mandar o currículo. E não adianta usar um chat GPT da vida para criar Não, os isso. caras sabem. Porque é Os muito, caras é sabem. muito específico, né? Você quer, aqui nos Estados Unidos você quer se candidatar a uma vaga, ou 10 vagas, você tem que colocar um currículo de acordo para cada vaga. Porque senão não passa nem no sistema, eles chamam de ATS, né? Não passa nem no filtro, não vai chegar nem no recrutador, já para lá. Então você está falando que um desafio que você entende das pessoas que tem quando chegam aqui é como se realocar profissionalmente, Sim. do A ao Z. E também como estando lá dentro, né? Porque o cultural da empresa é diferente, é outra postura. Pode ser um choque para o bem ou para o mal, mas é um choque. Então você tem que estar pronto para você não colocar em risco a sua situação empregatícia por não saber se portar. Você acha que... Desculpa te cortar, Não, mas pode falar. só para fechar aí. Então, você acha que quando os alunos chegam aqui, alguns devem chegar porque querem ter um mestrado e quer voltar para o Brasil como um mestrado nos Estados Unidos. Mas você vê o aluno que vem aqui, eu vou começar com mestrado, mas eu faria isso. Eu vou começar com mestrado, mas depois vou achar uma forma de eu ficar aqui. Porque eu tenho família, tem gente que traz família, não é? Sim. Eu procuraria dessa forma. Os alunos que te procuram normalmente são alunos que querem vir se formar ou são alunos que querem estabelecer uma vida? Em geral, são alunos que têm um plano de longo prazo. Então, eles já estão em contato com o advogado de imigração, esse é o plano perfeito. Já tem um advogado, já sabe que vai poder entrar com o processo, vem fazer um mestrado para guardar o pleito imigratório estando aqui, para as crianças já estarem adaptadas, não perder o timing das crianças. E aí, para mim, o mundo perfeito é quando o aluno acaba o mestrado e recebe o green card ao mesmo tempo. Porque ele trabalhou legalmente o tempo todo, ele não ficou um dia ilegal. Para mim, a minha missão está cumprida aí. Por mais que o meu serviço hoje seja ir até o I-20, que é o documento necessário para a pessoa requerer o visto com o advogado de sua confiança ou com o despachante de sua confiança, para mim só está cumprido lá na frente. Quando ele, de fato, recebeu o green card, está aqui estabilizado e o mestrado foi útil, ele não jogou o dinheiro fora. E o que acontece quando o cara chega aqui e o inglês dele talvez não está performando? Ele tem que fazer um teste no Brasil antes de vir? Ele vai ter que, para ser aceito no mestrado, a gente tem que fazer uma prova de inglês. Eu recomendo fazer a do Duolingo, que tem um teste, tá? Não é o aplicativo, não é para brincar. Se você fizer 100 pontos... 105. 105. É o ideal, tá? Tem faculdades que aceitam 90, varia. Eu gosto de trabalhar com 105, acho um número bem justo. Não é nada absurdo tirar 105, tá? Não consideram proficiente, consideram avançado. E é escrito e oral, ou só escrito? E é gravado, né? Top. Você Tem não alguém pode do outro tirar... lado lá? Não tem alguém, é inteligência artificial, mas eles notam se você não está olhando para a tela, entendeu? É sério, Padrão. o teste não é brincadeira, mas você faz na sua casa, do seu tempo, entendeu? Não tem aquele estresse todo. Então, vale a pena. Agora, se a pessoa não tem inglês, a gente tem várias alternativas. Existem, pouquíssimas, mas existem escolas de inglês sérias aqui, tá? Então, plano A,
estuda o inglês no Brasil, eu indico uma professora particular, faz um intensivão de Duolingo, tira, porque daí você é aprovado para o mestrado, tira o visto do Brasil e vem bonitinho. Às vezes não dá, às vezes o timing da pessoa não vai bater com esse plano. Às vezes ela vai ter que vir estudar inglês aqui. Então eu tenho uma escola de inglês que eu indico aqui em Orlando, que eu coloco os meus clientes lá, e a gente já consegue até uma parceria com uma universidade para o aluno ser aceito automaticamente. Então, Peguem a dica aí, né? Então eu consigo vir aqui estudar inglês, porque meu inglês ainda não está no nível de universitário, digamos assim, um intermediário avançado. E aí depois do curso de inglês eu tenho que atualizar o meu visto, estender para entrar na universidade. Não, porque em geral o visto é de 4 anos, né? Então você é É o mesmo transferido, visto. é o mesmo visto, o que muda é o I-20, que é o formulário que o estudante tem, que vincula aquele estudante a uma faculdade, a um curso. Mas assim, uma pergunta. O visto é para 4 anos. Quando ele tira o visto para o mestrado, o visto já vem para 4 anos? Todo, É até o da diferente escola de inglês tem é um visto Porque- padrão, igual quando você vai tirar o Não, de então, o meu turista. saiu para 4 anos, mas tem pessoas que tirou só para 2, tem pessoas que deram 6 meses. Eu nunca conheci Nossa, eu ninguém que conheço não vários. viesse com 4 anos, tá? Eu até achei que eu tivesse tido sorte, porque eu também nem fiquei 4 anos, mas eu achei que, nossa, tive sorte, porque... Eu não eles sei, dão tudo que igual eles de querem. turista vem de 10, eu E nunca assim, conheci o cara ninguém. pode chegar lá, ele pode, por exemplo, meu inglês não está muito bom, então eu vou fazer um inglês nos Estados Unidos de 2 anos e usar os outros 2 anos para um mestrado de 2 anos. 2 anos é muito tempo, né? Ele Muito vai ficar no tempo. máximo 1 ano no No inglês. no inglês. Mas o que a gente consegue é o seguinte: tem mestrados que fornecem uma carta chamando aceitação condicional, que fala o seguinte: esse aluno está aprovado para cursar o mestrado quando ele concluir o inglês. Então, ele vai entrar com pedido para estudar inglês, mas ele vai corroborar o pedido dele, né? Fortalecer o pedido com a cartinha. Então, uma carta informal, mas que vai para a imigração. Olha, ele vai fazer o mestrado, porém ele precisa fazer o inglês antes. Inglês. E, não, outro que eu ia perguntar, fugir é tanta pergunta. Você sente cara. que a instabilidade do Brasil, óbvio, cada um busca a melhor forma de vir para cá. Tem gente que vem com trabalho, que foi meu caso, tem gente que veio com EB2NW, que é muito comum, profissional de tecnologia vir para cá, não só tecnologia, né? Qualquer área. Brasileiro acaba vindo para cá. Você sente uma maior busca, por exemplo, em formas de vir para cá, inclusive o estudo? Com certeza. Você vê como uma curva assim que tá Sempre subindo, né? subindo, porque a situação do Brasil, infelizmente, a gente sabe como que tá, né? Ninguém vê uma luz no fim do túnel, tá difícil. Outro dia até coloquei, né? Desculpe, com todo respeito, mas a saída para o Brasil atualmente é o aeroporto, É né? isso aí. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é a thumb, né? É isso, a melhor saída do Brasil e tô eu na janelinha dentro do avião. Mas é. isso é fato, A isso é gente cantou fato. a bola há Hipocrisia muito falar tempo. que o Brasil é melhor que aqui, não é? Ou pelo menos, né, quem está no Brasil tem a oportunidade de, por exemplo, dolarizar. Porque depender do real é muito complicado. Um carro a 100 mil reais. Então é preferível... Gente, é um absurdo. O pessoal de tecnologia faz muito trabalho como desenvolvimento para a gringa. Então o cara faz 3, 4, 5 mil dólares, o cara tá fazendo 25 Então, mas reais aí, por mas aí a mês. gente está tocando até em um ponto diferente, até legal tocar nesse ponto, porque assim, Ainda são bem, pensei que realidades. você ia me Porque, cortar já. não, o cara, quem está ouvindo a gente, principalmente, que tem interesse de estar aqui, isso que a gente está falando, que ela mencionou agora, a porta da saída é o aeroporto, fato, desde que você venha com um objetivo, com foco no que você quer, para você ter uma visão de algo que te retribui financeiramente e viver em um Planeja, país legal. Obviamente que, infelizmente, o Brasil está muito longe de alcançar os parâmetros daqui. Mas se você vier tudo descompassado, Vai ser não feia a adianta. Perder situação. dinheiro, vai então perder dinheiro. porque às vezes a pessoa fala, tá ruim, eu vou para os Estados Unidos. Mas não é Meu, cheguei. Cara, ainda mais agora. Agora trocou a eleição, tudo, a tendência economicamente é melhorar, né? Que todos nós esperamos. Aqui, né? Não é. Isso, não, aqui. aqui. Mas assim, no momento atual está em crise. Então, se você vem do Brasil, já tem uma base sólida financeira e vem planejado, que nem consulta a empresa da Silvia no caso, o cara já vem planejado, fecha um trabalho, faz um negócio bacaninha, faz um mestrado, já introduz numa empresa. Até porque É tem, outra linha. e buscar um certo conforto, né? Porque Sim. mudar de país não é fácil. Não é, tem Ainda mais que se a ter pessoa traz a família. planejamento. É o que eu falo. Você quer perguntar para mim, Silvia? Eu planejo mudar para os Estados Unidos. Qual é o plano perfeito? É me contratar agora para você se mudar em julho. Eu vi que Começar você a estudar publicou em uma linha do agosto. tempo, né? Gente, não tem condições.
Lógico, às vezes tá aparecendo. Esse final de ano, outubro, foi uma loucura. Outubro, todo mundo querendo mudar em janeiro. Chegou num ponto que eu estava falando para os clientes o seguinte, olha só, a gente tá... É como se você estivesse entrando num pronto-socorro, eu sou um médico, e eu não tenho tempo de perguntar se você quer laparoscopia ou se eu posso abrir seu coração, ou abrir sua barriga, né? Não tem, chegou nesse ponto, porque as faculdades têm prazos, não existe, não tem jeitinho, eu tenho prazo de inscrição. Depois a faculdade tem o tempo dela para aprovar o aluno, depois ela tem o tempo dela para emitir o I-20, e é depois disso que vai pedir o visto. Até a escola de inglês é assim, tem período. Exato, então Das não dá, estações do gente. ano. O plano perfeito é, lógico, lido com emergência? É claro que eu lido com emergência, eu dou um jeito, não faço milagre ainda, não faço milagre. Mas o plano perfeito é, me contrate agora, antes também do preço mudar ano que vem, em janeiro, né, para você estar aqui em julho, começar as aulas em agosto, que é quando as aulas das crianças, o ano letivo começa também. Sim. Então, o mundo perfeito é esse. Começar agora para mudar no meio do ano. Chega em julho, começa a aula em agosto e vida que segue. Você está falando para mim, corrobora o que a gente tinha falado antes. Parece que é um termômetro. Né? Você está dizendo, e a gente estava conversando um pouco fora das câmeras, da escalada que deu, de pessoas chegando, querendo vir estudar aqui nos Estados Unidos com você. Para mim é um termômetro que a gente estava falando, como que está a situação no Brasil. Porque com dólar caríssimo, ainda a demanda para estudo aqui é altíssima, seja porque a pessoa quer se capacitar, mas eu acho que a maioria deve ter um segundo objetivo aí, realmente de estabelecer aqui. Então, para mim é um termômetro de como a situação está complicada lá no Brasil, né? E vai dificultando tudo mais, tudo dificulta no geral, né? Não é só essa linha. Então, se o cara não vier qualificado hoje em um nível hard ali, com planejamento bacana, Ele não vai ficar estabelece. no subemprego, que é o que a gente vê aqui, a pessoa no subemprego, que acha que só pode fazer isso, muito imigrante acha que só pode viver no subemprego e não rende, o que acontece? No final vai embora. Tem uma pessoa em comum que a gente conhece que veio aqui fazer mestrado e volta ao assunto de como se colocar profissionalmente. Ele tem um currículo excelente, mas ele estava com uma dificuldade tremenda de conseguir ganhar em dólar, que ele estava fazendo trabalho. Nada contra, mas sim, é uma pessoa que está fazendo mestrado. Foi trabalhar em pizzaria, estava considerando trabalhar na construção civil. Mas tem que dar tempo ao tempo, não é? Porque a pessoa não pode achar também que eu vou chegar em uma semana Já ou vou em arrumar um um mês emprego eu vou numa arrumar empresa emprego. top. Gente, calma, né? Um passo de cada vez. Tenha Humildade, né? paciência, humildade e também, assim, venha com uma folguinha financeira, porque até no Brasil demora, às vezes, anos, a pessoa fica desempregada. Aqui é muito mais rápido, tem muito mais emprego. Porque aqui muitas Mas, pessoas correm atrás do rabo no sentido assim. O cara começa a trabalhar porque não trouxe a base suficiente, aí ele pega um subemprego, começa a trabalhar e aí aquele trabalho Não paga as sai contas mais. dele e ele tem medo de trocar, porque se ele trocar ele não paga as contas, ele vai correndo ali atrás do rabo. E Quando ele até vê os uma anos passam... coisa, você me lembrou de algo que eu falo para os meus alunos jovens. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos tem um índice muito grande de pessoas que não se formam na faculdade, né? Sério? Primeiro, que não espera-se que elas entram na faculdade aqui, né? O sistema está completo quando se forma no colegial, por isso que é gratuito até então. E depois tem um grande índice de evasão da faculdade. E é o que eu explico para todos os meus alunos. Às vezes, o jovem com 20 anos arruma um emprego legal. Às vezes acontece. Arruma um emprego bom, que está pagando bem para aquela fase da vida dele, para aquela idade dele. O que ele faz? Vou parar de estudar, porque eu estou ganhando muito mais Sim. trabalhando Sim. assim. Só que dali 10 anos, esse muito bom não vai ser suficiente. Porque se Deus quiser, aquela pessoa vai formar uma família, vai querer comprar uma casa maior, um carro mais legal, e ele não subiu, porque ele ficou estagnado. Então, por isso que é legal também, continue estudando, faz o mestrado, porque aqui você vai receber como mestre. Eu aqui no Brasil, na faculdade, eu fiz mestrado no Brasil, mas eu recebo como mestre. Eu reconheci o meu mestrado e recebo na linha de mestre. Então, faz diferença. Até porque aqui não tem a aposentadoria como se tem no Brasil. Aqui você faz tua previdência, ou então você vai trabalhar aí nos lugares depois de 50 anos e vai tocar 80 anos de bengala no Brasil, lá. né? Não dá nem para depender. Nem Não se dá. sabe se a pessoa que tem 40 vai conseguir se aposentar hoje, né? Porque eu acho que o brasileiro, eu vejo nas empresas pela Subir qual a eu passei. régua, né? O cara se aposenta lá agora com 90 anos, eu acho. Não sei. Melhor nem se aposentar, né? Aqui o sonho de aposentar é trabalhar no Walmart, né? No No Publix é mais Publix, tranquilo, é verdade. O pão de açúcar americano. Eu vejo que o brasileiro é muito, muito criativo e bem visto nas empresas por onde eu passei, né? Mas Pensa aí fora da caixa, né? pensa, é criativo. Exato. O americano é muito mais
objetivo ou centrado, né? Se ele Follow é para the fazer rules, aquilo, né? faz aquilo. O brasileiro consegue, tentando não generalizar, mas o brasileiro tende a pensar um pouquinho mais criativamente sobre as coisas. Mas sabe uma coisa, desculpa te cortar, mas que meu pai fala muito, ele fala que é um dos motivos que ele acredita que as coisas nos Estados Unidos funcionam. Para tudo tem um formulário. Você quer ir A, tem o formulário A, B, até você vai fazer um divórcio. Aqui você não precisa de advogado, preencheu um formulário, completou. Então o que você está falando é, não sabe sair do formulário. É um Então, processo, ele tem que é o seguir processo. aquela. Não, e se ele, você tem um que monta essa peça, tem um que monta essa, tem um que monta essa. Se você falar, você está fazendo isso, já põe isso aqui. Não, isso aqui é com outra pessoa que você tem que falar. Não, mas é O brasileiro verdade. eu vai acho lá e que já, faz tudo junto. aí às vezes a pecinha cai, entendeu? Porque o brasileiro quer mostrar o trabalho. Eu acho isso muito legal do brasileiro. Mas também eu acho que a pessoa que chega aqui, às vezes vai falar, precisa ser humilde? Precisa. Por exemplo, eu quando vim para cá, eu vim numa posição, não exatamente a posição que eu tinha no Brasil ou tinha na Irlanda. Tem que dar uma chance de falar, estou chegando no mercado novo, eu não consigo competir O diretamente. downgrade é importante e necessário, Mas né? a lição Principalmente quando você muda de país. Lição de humildade. Você vai lá, assim. Agora, é muito raro, eu vejo que é muito raro o brasileiro chegar aqui e falar, sou diretor da empresa, vou virar diretor nos Estados Unidos. Se for transferido, existe uma chance. Mas sem Mas green ainda é card, difícil. né? Ele Sem- vai ser vai depender. transferido, se ele for mandado embora, ele perde o Eu emprego. corri esse risco. Eu vim com Não o é L1, um- né? Exato. Isso, L1. L1 você chega aqui, você vai exercer a sua função, mas eu dependia totalmente do meu empregador. Saiu o meu green card, um mês depois eu mudei, eu mudei de trabalho, Então, você porque é tem arriscado. não pode perder o plano. É. Tem que ir andando você sozinho, sem depender dos outros, porque na hora H, e eu acho a pior coisa, assim, lógico, quem vem com emprego é maravilhoso, mas eu nunca me senti confortável. Meu marido falava, ele trabalhava em bancos americanos e a gente nunca quis que ele viesse transferido, porque ia ficar preso, né? Então, isso Com Então certeza. você agiu de má fé, né? Não, eu não quis pagar o meu processo, eu deixei a empresa pagar. Não gastei $1. Mas, assim, se eu soubesse a questão da informação, quem vem estudar mestrado nos Estados Unidos, procura a Silvia. Se eu soubesse das opções que eu tinha, o EB2NW, eu nem sei quando lançou o EB2NW, Foi tipo 2017. então me sinto Foi menos 17? mal. Me sinto menos Mais ou mal. menos. Eu fiz, 15 a eu fiz 17, vai. 21. Então fiz perto de que Eu lançou. acho que foi entre 2015 e 2017. Eu não sabia que tinha. Se eu soubesse, muito provavelmente eu preferia investir para patrocinar o meu próprio green card, para não correr. Deu certo, eu não fui Mas mandado na verdade embora. todos Mas têm é risco, liberdade. é essa a questão. Todos. Nenhum tá livre do risco. Você foi o que agiu melhor, porque você correu um risco sem investir. É verdade. Pior se você investe e perde. Então, Ah, é tudo tão é complicado. ônus e bônus. é. Né? Você tem Como que tudo na pôr vida. lá e falar, vou tacar ali. Sim. São decisões. Eu lembro assim, quando a gente tava no Brasil, né? Todo mundo tem carro blindado. Aí você começa a ver, todos seus amigos têm carro blindado. Todos os outros carros na garagem são blindados. E nunca foi meu estilo de vida, nem do meu marido. A gente achava um absurdo isso, porque você vê aqui nos Estados Unidos, eles nem sabem o que é um carro blindado. Na Coisa de Europa, guerra. é coisa de guerra, né? E a gente falava, meu, a gente não vai gastar dinheiro com isso. O que a gente faz com esse dinheiro? Pega o dinheiro do carro blindado, investe num bom advogado de imigração, investe num mestrado nos Estados Unidos, vem estudar aqui. Você prefere um carro blindado para você estar preso. São pequenas prisões que você tem no Brasil, né? A primeira prisão é a tua casa, que tem um monte de segurança, que você está pagando um dinheirão de condomínio, o segurança nem te conhece, você mesmo para entrar no seu prédio tem que pedir licença e mostrar a carteirinha ou fazer a biométrica. Aí a outra prisão é o seu carro blindado, onde mesmo assim você vai dirigir olhando para o lado, com horário. Depois começou um negócio, você não pode mais ir comer em restaurante que é de rua. Em São Paulo tinha isso, tem que comer em restaurante que é no shopping, porque os de rua têm arrastão. Então são pequenas prisões. É verdade. É uma prisão atrás da outra. Então quem é que tem liberdade? É o bandido. E não dá para ser leviano e dizer, pô, o Brasil não é tão Tá exagerando. ruim. Não está exagerando. No outro vídeo da Ask Jack, tem uma pessoa comentou lá no YouTube que eu fiz e foi uma piada. A pessoa comentou, o que eu falei? A hora que você começou a dar muita risada. O Eu raça. falei, ô raça. Mas eu falei, a gente estava fazendo piadas. Mas a pessoa falou, a pessoa que está aí está cuspindo no Brasil. Não é cuspindo no Brasil. A questão do Brasil eu penso na minha família. Eu não estou nem aí para o Brasil. Porque o que eu vejo no Brasil, ou vejo em qualquer país, é um país que me permita ter uma qualidade de vida, que não me faça virar refém de uma situação que não dependa de mim,
Então não precisa ser Estados Unidos, não é fanboy dos Estados Unidos. Pode ser Não, qualquer outro vai país. pra Europa, vai pra qualquer lugar. É. Aliás, em termos de segurança, de roubarem o teu celular, te matarem por um celular, qualquer lugar acho mas que tá eu melhor acho que o Brasil assim, hoje em dia, viu? Eu acho assim, o Brasil ele tem muita coisa boa comparado aqui. Isso é fato. O problema maior que eu vejo no Brasil é realmente esse, a segurança pública. Violência. É a violência, porque você está exposto o tempo todo. Aqui tem outros problemas, então você vai ter que escolher o que é melhor para tua vida, Exatamente. né? Não existe assim, ó, pior ou melhor. Existe o que você quer para você. Tudo é estilo Obviamente de que vida. é melhor você viver nos Estados Unidos do que no Brasil. Quais os pontos? Assim como tem outros Né? países que são melhor do que os Estados Exatamente. Unidos. Então, Não a só Dinamarca, se comparação. eu não me engano, diz Não é que o país mais passaporte feliz número do 1, mundo, não é? né? A Finlândia, Então, que assim, falaram. é muita questão de escolha, porque o Brasil é um país maravilhoso. A qualidade de vida que você tem no Brasil, se fosse um país que tivesse segurança pública top, Que foi o motivo que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil Exatamente, pensando mas em mesmo segurança. Todo mundo, O resto você consegue lidar, mas segurança não depende de você. depende de você, você está exposto. É Ah, o mas- único problema que eu acho, porque o resto não tem problemas naturais, você não tem medo de furacão, você não tem medo de nada. A questão é, infelizmente, a cultura. Isso daí não vai se arrumar a curto prazo. E Porque assim, eu penso muito nisso, né? O que está no meu controle? Pensava, o que está no meu controle, no controle da Ana, que permite a gente ficar no Brasil? Quais são os benefícios? E aí a gente começou a elencar. Você põe no papel, recomendo todo mundo, né? Tem pessoas que fazem isso. Prós e Duas contras, colunas, é. prós e contras. Se eu ficar, é isso que eu tenho. Se eu ir, é isso que eu tenho. Para mim, porque o você ruim perde de largar- família, você perde tudo. Isso, o Uma ruim de troca. largar Prós é e isso. contras. Amigos, família. Cara, Comida amigos, a gente não passa mal aqui. amigos, de você Não, conta, graças a brasileira. Deus. amigos você Orlando. conta no dedo. Quem é teu amigo não vai deixar de ser. Você pode Ou deixar você de falar. descobre quem é amigo de verdade, Exatamente. né? Você vai deixar de falar com o cara 10 anos, você ligar, parece que você se viu ontem. Que é outro problema, né? Quem vem pra cá e fica pensando só no amigo do Brasil, Exato. deixa... Faz outros Exato. amigos. Eu acho que o que mais pega é família. Eu sinto falta e tem meus pais, tudo. Só que eu tenho filhos também, eu quero ver o que é melhor para os meus filhos, porque na época que os meus pais viveram, não era como é hoje. Então eles viveram muito bem, né? Apesar de não ter a quantidade de facilidades que existe hoje, era uma vida Sim. tranquila. Não tinha perigo, não era tranquilo. Para os nossos filhos, que é o futuro, só Deus sabe. Entendeu? Eu não enxergo a curto prazo o Brasil melhorar. Aí Ele é adaptável. Você vai lá, volta para o Brasil. Você vai se inserir na realidade e vida que segue. A verdade Só que você é tem essa, que né? estar sempre pensando no que é melhor para você. pra Eu tua acho que a gente família. sempre se adapta. Sim, Não importa é isso. onde, né? Então, se a gente tivesse que voltar para o Brasil hoje, ia se adaptar. Ia ser feliz. Agora ia ser um pouco mais complicado pela comparação, né? Agora, putz, isso aqui é lá Não, diferente. Você vai Pena. comparar, Mas isso é adapta, fato. né? Você vai comparar tudo, cara. Isso daí não tem o que ser feito. Até sabe? eu estava conversando com um amigo meu advogado uma vez, a pessoa falou: eu vou como estudante, mas eu não falo inglês. Aí eu vou ter que ir na escola de inglês, mas vou ter que ir todo dia? Vai, é um requisito da lei. Da lei. Você prefere ir para a escola de inglês todo dia ou você prefere ficar onde você tá, do jeito que você tá, com a mesma vidinha, dia após dia? Então, às vezes, você tem que dar o primeiro passo. Não sabe o inglês ainda? Tudo bem. Então, vamos fazer um plano. Começamos no inglês, aí vamos para o mestrado, começamos a trabalhar legalmente. Sai o green card, pronto, olha que maravilha. E com base nisso, assim, tem uma lista de pré-requisitos para conseguir fazer o mestrado? Que já falamos Depende muito da certificação do faculdade. idioma, né? Tem faculdades super competitivas, né? Lógico, primeiro exemplo, Harvard, que você vai ter que ter um monte de documento, mas tem faculdades que basta você ter o diploma da sua faculdade no Brasil, o histórico escolar, fundos para pagar o curso, você tem que provar que você tem condições de pagar o curso inteiro e se manter aqui. É igual uma escola de É um inglês. requisito pede. legal, E só. E a com- prova de inglês. E consegue usar, por exemplo, fundos dos pais, Sim, por exemplo. Vai lá, pode imposto de juntar renda. vários extratos. É igual de vários- estudante. Igual Mesma de coisa. escola de inglês, exatamente a mesma coisa. A regra é a mesma para É a os mesma, dois tipos. é a lei, é a Se a mesma gente lei. compara, por exemplo, Harvard ou UCF, que é a Central Florida, como é que é esse custo? Assim, não o número exato, mas Olha, ou uma menos, quanto faculdade. Para começo de conversa, assim, para a gente conversar, Silvia, com que tipo de mestrado eu posso fazer? Com flexibilidade, né? Às vezes eu sou mãe, eu sou pai, eu vou trabalhar o dia inteiro e eu quero cursar o mestrado e trabalhar legalmente, então não posso ir presencial todo dia, não posso me disponibilizar dessa forma. A gente começa falando por volta de $10.000 por ano, tá? Já uma faculdade como uma UCF, eu diria que vai para uns 30 mil, entendeu? 20 mil. E aí vai subindo. Não, mas o se céu você é o limite. Vamos se basear pelos 10 mil por ano.
que é o que dá pra você trabalhar. trabalhar aqui, você paga isso daí com o pé nas costas sem precisar mandar Não, um e aí as real. parcelas, como é que 10 mil funciona o por ano. pagamento? Todo ano você vai dar uma entrada e parcelar o restante do valor, dos 10 mil por ano. Então, as parcelas mensais ficam na faixa de $580. Não, então, Não isso é um foge da ponto legal para escola. quem está assistindo agora e quer saber isso. Porque às vezes a pessoa começa a pensar, eu vou estudar fora. Aí começa a vir aquele monte de coisa em cima. Dinheiro é dólar, é vezes 6, eu não vou ter, eu tenho que dar tanto. Calma, respira tudo aí. Você tem que ter uma base para você se estabelecer aqui, que é super importante. Se você é solteira, sozinha, você e mais ninguém, É uma coisa. meu, garante aí 2 meses e vai para as cabeças que você consegue se virar. Se vira mesmo, com qualquer coisa você se vira. Vai ganhar tip em restaurante, vai fazer muito Exato. mais dinheiro. Agora sim, se você tem uma família que quer vir estruturado, garante aí seus 4, 5 primeiros meses, faz o negócio tudo certinho, já chega, já garante tua permissão de trabalho, vai trabalhar, paga seu mestrado e vai tocar tua vida. Dá para fazer. Dá pra Não é um fazer. bicho de 7 cabeças. Não. 10 mil por ano, se o cara tiver uma disciplina, o primeiro trabalho que ele arrumar com o work permit, ele paga. E o brasileiro que está aqui e quer fazer mestrado? Por exemplo, eu tenho residência na Flórida. Tem alguma diferença do valor do mestrado para quem é residente? Para ou não? mestrado, nem tanto. Dependendo da faculdade, tem, mas é mais no curso de graduação que a gente tem essa tuition Florida Resident ou não Florida Resident. Eu não tenho a mínima ideia como funciona a educação aqui. Chega a Isabela, chega para mim falando como é que é o dia dela, as matérias que ela tem. E aí eu tô aprendendo com ela. Middle school é diferente, high school é diferente. legal. Aí depois vem o bacharel. É muito bacana. Qual que é a fase mais difícil, assim, para os alunos em relação ao comportamental? Eu não sei se é o teu caso que você está em universidade, mas o aluno vai lá. Kindergarten, elementary, middle school, high school e college. Qual dessas grades é a mais difícil para o professor lidar? O que dizem, o que eu já ouvi dizer, né, mais de pais do que de professores, é que o mais difícil é um middle school. Todo mundo, cara. Porque pensa você também, quando você tinha os seus 13, 14 anos, você para pra pensar, é o mais mundo fala difícil, isso. né? Mas assim, meu filho está na middle e eu estou bem tranquila. Mas eu Ele acho que é a tá raiz bem, eu também, né? vejo bem, eu vou na escola, eu frequento a escola, então não vejo grandes problemas, mas sempre vai das amizades, né? O que eu percebo muito é assim, pelo que eu vejo, né? Porque meu ainda está no elementary. Mas diz que hoje, nos dias de hoje, diz que até índice de drogas, essas coisas, o middle school dá mais trabalho que o high school. Eu, graças a Deus, onde a gente mora, não tem esse tipo de problema. O que eu ouvi dizer, assim, conversando em grupos de mães do Brasil, elas falando, essa questão das crianças, né, crescerem muito rápido, aqui é mais devagar, a infância é mais longa. É mais Então, isso longa. é muito legal. Eles ainda não estão preocupados, meu filho tem 12, ainda não tá preocupado, em Namorado, bailinho. Tem a namoradinha dele, mas não tem nada demais, não tá Sim, nem aí sim. com ela, tadinha. Então, assim, é diferente, é mais devagar, a Eu infância vejo dura isso até mais. como benefício, né? Quando eu vejo os meus filhos, eu converso muito com a Ana, se eu comparo com o Brasil, sei lá, meu filho com 10 anos vai estar escutando Anitta, Funk, vai estar escutando essas músicas. E aqui as crianças, assim, cada um na sua velocidade, mas tá brincando, tá fazendo eles brincam sleepover, bastante. fica com o amiguinho. Eu até soube de um bailinho Tem a que teve, infância. acho que, não sei se foi da quinta série, ou do quinto ano ou do sexto ano aqui, que fizeram o bailinho para as crianças, e aí os meninos acharam tudo aquilo muito chato, resolveram brincar de pega-pega durante o bailinho e detonaram toda a decoração e tudo. Não tem querem mais saber o de ano Tá falando bailinho. que a criança de Sexta 11, série. 11, 12. Isso é um Então, ponto os meninos importante. queriam brincar de que os menininhos de pega-pega. 11, 12 anos no Brasil querem brincar de outro pega-pega. É, É um aqui pega-pega. não, eles estão É felizes. bom, eles têm a infância de volta aqui. Acabou sendo roubado um pouco no Brasil, acho que é a infância. E aqui acaba tendo a oportunidade, né, de relacionar, de entender o que é um amiguinho. Porque, na real, assim, a cultura americana, ela dá valor para outras coisas. No Brasil, a criança tem 12 anos, já tem que usar Gucci, Nike, Ai, gente, é de camisa chorar. de marca. Aquilo, e aí vai passando, aquilo vai para a escola e um quer ser melhor que o outro. E às vezes um não tem a mesma condição, porque o pai do outro dá, o outro não tem, aí já vira bullying, porque você anda assim. Aqui, você vai de pijama para a escola, ninguém olha para tua cara. Então, é uma fase gostosa, né, da cidade. Assim, Mas é localizado também, né? Eu acredito, porque é tudo a ver com o ambiente que você frequenta. Então, quando você pega as escolas, eu entendo que a estrutura física da escola são semelhantes ou as mesmas entre as regiões,
Mas as pessoas que frequentam a escola, infelizmente tem isso aqui nos Estados Unidos também, né? Você pode ter uma escola linda, mas que não tem um investimento legal em Acho que qualidade não de é o serviço, investimento né? também, é o aluno, É o né? aluno, é Porque isso a que eu ia escola falar, atende aquela região. Então, se é uma região barra O pesada, SPS não que dá para gerencia vai ter a você mesma qualidade de ensino. comparar, né? Fica até uma dica aí pra galera que tá assistindo, que vier mudar pra cá, analise o zip code da área, que seria o CEP, tá? A gente fala zip code, tá acostumado a lidar, mas é o CEP. Porque a escola, ela pega o CEP da região. Não é nem o CEP, né? O endereço completo. endereço completo, Porque é. tem lugares que um lado da rua é uma escola, o outro Isso, lado é exato. outro. É o E mesmo a CEP. importância disso é monstruosa. Aqui Porque a isso pessoa qualifica a escola, as pessoas escolhem a casa para em morar função da escola. de acordo com a qualidade da escola. isso. Então, essa região aqui, Winter Garden, Windermere, é uma região com escolas muito boas, mas tem regiões que Que são não. meio Então, complicadas. tome cuidado, faça boas escolhas. Isso daí tem que ser a escolha número 1. Então, escolhe a região, escolhe zip code, manda mensagem para a Silvia aí, ó, inbox. Fala, Silvia, fala uns zip codes aí para mim. E tem uma universidade favorita? O pessoal chega demandando muito, eu quero fazer aquilo. Não, o que eles falam, eu falo, né? Eu tenho mais de 3.000 cursos, desde curso de inglês até doutorado. O que você quiser, eu posso te oferecer. Mas quanto mais filtros a pessoa me dá, vai afunilando, às vezes acaba em um. Então, filtros importantes. Flórida, eu quero morar na Flórida, quero pagar barato, quero trabalhar desde o primeiro dia. Tudo isso vai diminuindo o número de opções. É o que eu vivendo aqui, observando o cenário, já passei por estudante, tudo, eu iria no qual posso trabalhar primeiro. Pra E sentir um aí, pouco mais confortável e também, aí né? o segundo critério era o quê? Dentre as mais baratas, qual a melhor? Ou você tem que ver isso. onde você vai morar. É onde você vai morar, exatamente. Porque o trabalho para quem está estudando para se qualificar é primordial, cara. Agora, eu tive uma pessoa que fala, não, eu vou estudar, sei lá, faculdade na Flórida, mas eu quero morar em Idaho, porque é meu estilo de vida, é o que eu acho legal. Então vai E aí estudar ele em vai lá. viajar. Não, ele vai, porque é um final de semana por semestre esse curso dele. Sim. Então ele vai morar onde ele sonha em morar e estudar onde ele quer estudar. Então a gente consegue trabalhar para melhor atender os interesses das pessoas. Que ótimo. E aí, se tivesse que deixar um recado pro pessoal que está no Brasil que quer vir estudar, eles vão contratar a Silvia porque querem chegar aqui. Que tipo de recado você dá para eles se prepararem, para eles fazerem isso? Como é que entra em contato? Planeje-se, faça as coisas com tempo, né? Já agenda a entrevista comigo. A primeira consulta é sempre gratuita, mas tenha um plano. Então, vamos trabalhar agora para você mudar em agosto? Tá? Tem tempo, você tem chances, você pode mudar. Basta querer e dar o primeiro passo. Se quiser, é só me chamar. Meu Instagram é Silvia Goulart, EDU, de educação, e o meu site é www.silviagoulart.com. Espero o seu contato. Perfeito, gente. Vocês querem mais do que isso? Não dá, não. Pessoal, Não dá, não. não vacila. Porque, às vezes, uma decisão mal tomada, sem a informação correta, acaba com o seu investimento, É isso aí. prejudica a sua vida, prejudica a sua E família. você sai insatisfeito. E sai insatisfeito, e a culpa não é da Silvia, a culpa não é do podcast, a culpa é porque você não procurou a pessoa certa para te ajudar a tomar a decisão. Silvia Goulart. É Isso aí, gente. Obrigada, gente. Obrigada, menino. Então a gente Silvia, obrigado pela tá com o tempo já presença. esgotado. Estourado. Mas queríamos agradecer a presença da Silvia por essa aula aqui gratuita, primeira aula gratuita. E agradecer a todos os nossos anunciantes, patrocinadores. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Muita gente passa por lá, vê o conteúdo, mas não segue a gente. Então segue, porque novembro é um mês que a gente vai trazer muita gente bacana, assim como a Silvia. E, de novo, eu já falei isso alguma vez, né? Use o podcast como se fosse uma consultoria para ajudar você a tomar a decisão e conectar com as pessoas certas. Lembrando que nós trouxemos aqui pessoas qualificadas que têm conteúdo bacana e escolhidos a dedos. Então a gente vai mandar a informação correta para vocês, tá, gente? Isso é muito importante. Então entra lá, deixa o likezinho, comenta. É importante para a gente manter o canal ativo para vocês. Isso aí. Beleza? Obrigado, Silvia. Obrigada, meninos. Até mais, gente. Tchau. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Fui! Aê. Tchim, tchim. Foi legal.